Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Isaías Navi. Você certamente já deve ter se deparado com situações em que alguém citou esse versículo como legenda justamente para esta ilustração que vemos aqui, o planeta azul no espaço infinito. Muitos acreditam realmente que Jó 26:7 faz alusão ao globo terrestre suspenso no vácuo, viajando pelo espaço sideral. Eles creem que, num breve momento, o patriarca Jó teve um vislumbre científico expresso de forma poética daquilo que seria conhecido bem posteriormente como a lei da gravitação universal. Ou seja, Jó teria descoberto a gravidade antes de Newton. Mas será? Bom, eu fiz este vídeo para pôr à prova essa interpretação tradicional muito comum entre aqueles que querem conciliar a Bíblia com a cosmologia moderna. E fiz para verificar na medida do possível o sentido de cada uma das palavras desse dístico que causa certo desconforto àqueles que discordam dessa interpretação globalista, mas não conseguem entender plenamente o versículo e visualizar de forma satisfatória a imagem descrita aqui por Jó. Convido você a vir comigo nessa investigação para encontrar a interpretação original dessa passagem dentro de seu contexto linguístico, literário e histórico, livre de toda interferência de conceitos que se dizem científicos ou de conceitos filosóficos que possam contaminar o entendimento do texto. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Esta citação é da Bíblia Almeida Atualizada, JFA. Mais adiante veremos outras versões. E antes de entrarmos em detalhes sobre o real significado dessas palavras, eu devo fazer uma breve consideração sobre a poesia hebraica. A poesia hebraica antiga não possui versos como ocorre comumente na poesia ocidental a que estamos familiarizados, mas possui cláusulas, que são unidades de pensamento que se expressam em sentenças com uma ideia concluída. A poesia hebraica valoriza e realça mais o sentido do que a forma estilística. Assim, a passagem em questão é constituída de duas cláusulas. A primeira é: ele estende o norte sobre o vazio. E a segunda, suspende a terra sobre o nada. O relacionamento entre as ideias emitidas por essas cláusulas se chama paralelismo, que é a característica fundamental do funcionamento da poesia hebraica. As duas cláusulas são como retas paralelas que estabelecem uma comunicação de ideias entre si que podem ser sinônimas, contrárias ou complementares. Compreendido basicamente isso, vamos agora analisar a primeira cláusula de Jó 26:7. Depois a segunda cláusula, para então verificar a classe de paralelismo estabelecido entre ambas no versículo, caminhando assim para o entendimento do significado da mensagem. E para fazer essa análise, tomarei como base, a princípio, os comentários sobre o livro de Jó, redigidos por um ministro escocês do século XIX, chamado Reverendo Andrew Bruce Davison, professor de hebraico e de exegese do Antigo Testamento. O livro de Jó, com notas, introdução e apêndice, editado pela Cambridge em 1891. Eu fiz uma tradução para o português do trecho do livro que nos é relevante aqui para o estudo. Coloquei ao lado do inglês e, conforme eu fizer a leitura, vou marcando para orientar e facilitar o espectador no acompanhamento da pesquisa. Notet Safon Nad Torru. Ele estende o norte sobre o vazio. Jó 26:7, cláusula A. Davidson afirma que pode ser duvidoso se o norte se refere à parte norte da terra ou ao norte do céu. Há uma dúvida entre os comentaristas acerca desse norte aqui mencionado. Talvez você também já deve ter se perguntado que norte é esse que Deus estende sobre o vazio. E que vazio é esse? O que significa isso? Bom, é o que nós vamos ver adiante. O fato é que o termo norte, no hebraico tsafon,
Ao contrário das outras ocorrências na Bíblia, em Jó 26:7 é mais provável que se refira ao Polo Norte celestial, o ponto mais alto do domo celeste, onde brilha a estrela alfa da Ursa Menor, a Polaris. Davidson, em seguida, nos fala dos argumentos a favor dessa interpretação. A favor da última referência está o fato de que o verbo estender, frequentemente dito em relação aos céus, por exemplo, em Jó 9:8, não é em outro lugar usado com referência à terra, e é pouco provável que a terra seja usada como um paralelo para o norte, uma outra parte da terra. O verbo no hebraico natá, que significa estender ou desdobrar, nunca é usado para a terra, mas é diversas vezes na Bíblia usado para o céu, que é assim comparado a uma cortina ou tenda, como vemos claramente em Salmos 104:2. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Em Isaías 40:22. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E céus frequentemente estabelecem oposição à terra, enquanto o norte se opõe ao sul, como no exemplo de Salmos 89:11-12. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste, o norte e o sul os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. O caso de Jó 26:7 é único em que norte estabelece um paralelo com terra, que deve ser visto como correspondente à oposição céu e terra, onde Notet Safon, o que estende o norte, seja o mesmo que Notet Shamayim, de Salmos 104:2, o que estende os céus, sendo Tsafon, o norte, a parte superior de Shamayim, o céu, estendido ou desdobrado como uma enorme tenda sobre Torru, o vazio, que veremos a seguir, continuando o texto de Davidson. A região norte dos céus também, com seu aglomerado de constelações ao redor do polo, naturalmente atrairia os olhos, e parece ao observador que o contemplava através da transparente atmosfera ser estendido sobre o espaço vazio, isto é, o vasto vazio entre a terra e o céu. Aqui Davidson interpreta Torru, o vazio, como referência ao espaço entre o céu e a terra. Bom, eu tenho algumas críticas a fazer sobre esse comentário. O termo hebraico Torru tem um sentido negativo, indicando a não existência ou a destruição de algo, podendo ser traduzido por caos, devastação, desolação, deserto, vazio ou simplesmente nada. E em Jó 26:7 deve ser interpretado como sinônimo do seu correspondente na segunda cláusula, que estudaremos mais adiante, bli ma, ou seja, sem coisa nenhuma, nada. Por isso, a Septuaginta, versão grega da Bíblia, traduz os dois termos como uden, nada. Ekteinon borean epuden, kremadzon gen epi udenos. O que estende o norte sobre o nada e suspende a terra sobre coisa alguma. Epuden, acusativo, e epiudenos, genitivo, são duas formas da expressão aqui que significa sobre nada. E traduzir sobre nada na segunda cláusula como em coisa alguma, apenas para diferenciar por questões estilísticas, mas no grego a mesma expressão se repete e tem o mesmo sentido. Observe que não existe nem no hebraico, nem no grego, o artigo definido para as palavras constantemente traduzidas por o vazio e o nada, como se fossem substantivos concretos. Nada é coisa nenhuma, e o espaço entre o céu e a terra é preenchido visivelmente por corpos celestes e nuvens. O norte, o topo do domo, está estendido sobre as constelações do norte, porém, essa imensa extensão celeste mantém-se firme sobre o vazio, ou seja, sobre nada, isto é, sem suporte algum. Eis o porquê de o autor dizer norte ao invés de céu, para que não haja confusão com o versículo 11. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. O céu está apoiado sobre colunas ou pilares, porém são suas extremidades. Na parte
interior e central do céu em direção ao norte não há suporte algum. Este é o norte sobre o vazio, o norte celeste que não tem colunas, enquanto que colunas do céu poderiam ser chamadas também colunas do sul, em oposição ao norte. Na verdade, o céu é visto como uma imensurável cobertura física sobre a terra com apoio apenas nas bases, sem nenhum suporte ou coluna no interior que a sustente diretamente e impeça, por assim dizer, que o teto caia sobre a terra. Continuando o texto. Que um modo diferente de representação seja encontrado em outro lugar, a abóbada dos céus sendo referida como repousando sobre a terra, como em Isaías 40:22, é de pouca consequência. Num lugar em que a admiração religiosa, o sentimento poético e o pensamento não científico ditam a linguagem, em que a natureza e seus fenômenos são descritos, a uniformidade de concepção ou expressão não deve ser buscada. As palavras parecem se referir à aparência dos céus à noite, quando o horizonte não é tão visível e o vazio entre o céu e a terra mais impressionante. Eu devo deixar claro aqui que o fato de eu estar me utilizando do texto de um determinado comentarista bíblico como fonte para o estudo não significa que eu concorde em tudo com ele. O comentário de Davidson foi o mais próximo que encontrei da interpretação que, a meu ver, é a mais coerente com o texto original. Porém, aqui podemos perceber que Davidson vê uma certa contradição entre Jó 26:7 e as demais passagens bíblicas no tocante à cosmovisão antiga e justifica isso dizendo que não podemos buscar coerência em um contexto dominado pelo pensamento não científico, sentimento poético, etc. Bom, isto acontece porque Davidson ainda está interpretando sob a influência da cosmovisão moderna, confundindo o torro com o vácuo do espaço sideral unido à atmosfera terrestre, ou seja, está confundindo com o próprio céu em termos bíblicos. O espaço entre o domo celeste e a superfície da terra é chamado na Bíblia pela expressão Rakia Hashamayim, em Gênesis 1:14, 15, 17 e 20, a expansão dos céus, onde os luminares revolvem em cima e as aves voam embaixo. Não se pode identificar a expansão dos céus com o vazio de Jó 26:7, mas devemos entender esse vazio com a ausência de suporte direto que sustente o teto celeste. Portanto, torro não deve ser traduzido em Jó 26:7 por vazio ou espaço vazio, mas deve ser compreendido, como eu já disse anteriormente, como sinônimo de nada, coisa nenhuma, que aparece na segunda cláusula. Outros acham que seja a região norte da Terra, a região onde surgem as montanhas e cuja estabilidade sem suporte parece mais admirável. É difícil neste caso, entretanto, conjecturar o que é o vazio, sobre o qual o norte está estendido. A opinião de Ewald de que é o abismo do Sheol é muito arriscada. Sobre isso, Davidson tem plena razão e dispensa comentários. Sou da opinião de que, sem dúvida, o norte de Jó 26:7, pelas razões já apresentadas, se refere ao Polo Norte Celestial. E negar isso só trará mais perguntas sem respostas e contradições. Bom, agora vamos analisar a segunda cláusula. Tolé Eretz al-Blimah, suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7, cláusula B. Pendurar sobre é pendurar em. A representação, portanto, é de que a terra está suspensa, anexada a coisa alguma acima dela que segure seu peso, não que ela esteja suspensa sem nenhum suporte debaixo dela. Davidson aqui tenta desfazer a interpretação equivocada de que o nada seria um espaço vazio debaixo da terra, como se ela estivesse flutuando no ar. Esta é a ideia comum de que eu falei no início do vídeo. Muitos usam essa passagem para afirmar que a imagem idealizada por Jó é de um globo flutuando no espaço sideral. Bom, primeiramente é necessário entender que o versículo não diz que a Terra é um globo, não diz que ela gira, seja em torno de si mesma, seja em torno do Sol. E o texto deve ser interpretado dentro do contexto da cosmovisão bíblica,
descartando essa ideia de Davidson de que a descrição cosmológica apresentada na Escritura é contraditória, sendo reflexo de um ambiente onde o pensamento não científico predomina. Isto é subestimar o texto bíblico e a sabedoria antiga sem a aplicação de uma devida análise mais acurada. Em Salmo 136,6, diz que a terra está estendida sobre águas. Lerokah haaretz al-hamayim ki leolam hazô. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Se lermos o Salmo 136 todo, não teremos dúvida de que terra aqui não se trata do termo no sentido local, apenas a porção seca com águas subterrâneas. Mas antes se trata de terra no sentido cosmológico, terra em oposição aos céus. Os céus que aparecem logo no versículo anterior. Assim, essas águas inferiores não pertencem à terra, mas ao oceano do caos primordial de Gênesis 1, sob o qual a terra estava submersa. Então, com base em Salmos 136,6, podemos afirmar que a estrutura da terra como um todo está sobre águas. Mas se a terra está sobre águas, por que Jó diz que a terra está sobre o nada? Lembrando que o próprio livro de Jó fala em outras passagens a respeito de colunas da terra, como em Jó 9,6, e fundamentos ou alicerces da terra, como em Jó 38,4 a 6. Os fundamentos e os pilares certamente fazem parte do corpo terrestre como um todo e estão sobre águas. Mas o que é o nada de Jó 26,7? Antes de responder a essa pergunta, precisamos analisar os verbos aplicados à terra em Salmo 136,6 e Jó 26,7. Em Salmo 136,6, o verbo traduzido por estender é rakah, e não é o mesmo verbo estender usado para os céus, napá, assimilados a uma tenda, mencionado anteriormente. Rakah significa literalmente bater, referindo-se ao ato de bater numa chapa de metal até que ela fique achatada. Portanto, estender a terra significa assim dar a forma à terra, a forma apropriada para a habitação dos seres terrestres, que obviamente é plana. E isso foi feito estando a terra sobre as águas do oceano primordial. Em Jó 26,7, o verbo empregado é talá, que significa suspender, no sentido de pendurar, e tala'al, no hebraico, significa, literalmente, em português, pendurar sobre, mas deve ser entendido como pendurar em. Quem pendura, pendura algo em alguma coisa, que sirva de suporte ou segurança. E esse objeto que serve de suporte, esse suporte segura o objeto pendurado de cima, e não de baixo, como se fosse um suporte embaixo, a fim de mantê-lo suspenso no ar. Este objeto suspenso pode estar pendurado em um suporte e estar acima de outro objeto. Por exemplo, em Deuteronômio 21, 22 a 23, diz que se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro. Aqui podemos visualizar a imagem de um homem criminoso condenado à morte por enforcamento, pendurado numa árvore ou poste de madeira, ou seja, num madeiro. Literalmente em hebraico está escrito Vetalita oto al-etz, e o tiveres pendurado sobre um madeiro, al-etz. Isto não significa que o madeiro esteja embaixo do homem suspendendo-o. Da mesma forma que em Jó 26,7, o ato de Deus suspender ou pendurar a terra em nada não significa que não há nada debaixo da terra. O Criador estendeu a terra sobre as águas, Salmos 136,6, e a mantém suspensa em nada, Jó 26,7. Certamente a expressão sobre o nada é um erro de tradução. O termo hebraico traduzido por nada é bli ma, como eu disse antes, e significa literalmente sem o que. Bli, sem, ma, o que, algo, alguma coisa. Bli ma
sem nenhuma coisa, sem coisa alguma, sem nada. Nada aqui não é um substantivo para ser definido com o artigo o nada. Nada aqui é um pronome indefinido que expressa de modo simples a ausência de algo. E quando o tradutor insere um artigo, substantivando esse termo, transforma-o num conceito filosófico, atribuindo ao autor uma abstração que está muito distante da concepção contida no texto original. Certamente Jó não estava filosofando à moda dos gregos acerca da não existência. Voltemos para o texto de Davidson. A representação, obviamente, é o lado oposto daquela em referência ao norte na primeira cláusula. Já foi dito e explicado anteriormente que o norte aqui é o norte dos céus, e a relação paralela entre norte e terra é a mesma que céus e terra, sendo o norte um sinônimo para céus, em oposição à terra. Esse modo de se expressar constitui-se na figura de linguagem chamada merisma, que vou explicar aqui, citando o livro Uma Introdução Geral à Poesia Hebraica Bíblica, de Edson Magalhães Nunes Júnior, da Universidade de São Paulo, 2012, página 35. Uma outra categoria de paralelismo revelado por Geller é a merisma. Ele o relaciona com o paralelismo antônimo, mas especifica que no paralelismo merismático a afirmação opõe dois extremos para implicar tudo entre eles. Um dos dois exemplos dados por ele é Deuteronômio 32:1. Dai ouvidos céus, e eu falarei, escuta terra, as palavras da minha boca. E na página 120 diz: ocorre um merisma quando a totalidade é expressa em apenas duas de suas partes limítrofes e que podem ou não ser opostos polares. O aspecto binário é importante, pois o merisma é uma espécie de divisão do todo em duas partes. O merisma, como a sinédoque, é uma forma de mencionar o todo sem mencioná-lo. Sem mencioná-lo diretamente, ele quis dizer. E aqui ele dá o exemplo de Salmo 121, que possui dois merismas, dia e noite, sol e lua. Pelo dia o sol não te castigará, e a lua à noite. Portanto, quando Jó diz que o Criador estende o norte de um lado e suspende a terra do outro, está expressando um merisma, um paralelismo merismático, onde o norte dos céus e a terra são duas partes opostas complementares de um todo. E Davidson continua: os olhos ficaram impressionados com um grande vácuo entre a terra e o céu estrelado, o qual foi estendido sobre esse abismo, sustentado por nada debaixo dele, um admirável exemplo do poder de Deus, enquanto a imensa superfície da terra permanece firme debaixo desse vácuo, embora pendurada em nenhum suporte que a segure. Realmente, Jó 26:7 é uma expressão de admiração do poder do Criador diante de algo impressionante. Mas o que o texto apresenta diretamente como impressionante não é o grande vácuo entre a terra e o céu estrelado, mas sim a ausência de algo que sustente o céu no alto e mantenha a terra suspensa embaixo. Davidson, a meu ver, comete um equívoco ao interpretar torro como um espaço vazio. Na verdade, eu considero essa tradução "o vazio" um erro. Torro aqui não é um espaço vazio ou um grande abismo, mas é o sinônimo de blima, ou seja, nada, ausência de qualquer coisa. Esta ausência que é o motivo da admiração expressada pelo poeta. O céu não cai, a terra não se afunda, mesmo não havendo nada que os mantenha na posição em que estão, exceto o poder de Deus, que é o sujeito da ação. Ele é o que mantém os céus e a terra firmes e inabaláveis onde estão. A ideia da astronomia moderna de que a Terra é uma bola equilibrada livre por todos os lados no espaço certamente não é encontrada aqui. Este é o ponto-chave para o princípio do entendimento dessa mensagem dentro de seu contexto. E observe que Davidson não encerra seu comentário sem antes desmistificar a interpretação errônea e equivocada que já vigorava em seu tempo, que usava e usa até hoje
esse versículo totalmente fora do contexto, com a intenção de promover uma suposta compatibilidade entre a Bíblia e a cosmologia moderna. Davidson foi muito feliz em sua afirmação categórica. A ideia da astronomia moderna de que a Terra é uma bola certamente não é encontrada aqui, e não se pode interpretar um texto antigo à luz de concepções modernas muito posteriores, ainda mais se essas concepções são visivelmente contraditórias. Devemos antes atentar para a leitura dos antigos, e o Targum é um exemplo de leitura dos antigos aqui que não deve ser menosprezada. Targum é um termo que se refere à tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, que se tornou a língua falada pelos judeus após o cativeiro da Babilônia em 586 a.C. E não se trata propriamente de uma tradução convencional, como as que estamos acostumados, mas trata-se antes de uma paráfrase, ou seja, uma tradução livre com acréscimos explicativos, uma tradução comentada que contém muitos detalhes importantes sobre o modo como era entendido e interpretado os textos bíblicos pelos antigos judeus com suas crenças e tradições. Por isso não podemos deixar de consultar o Targum de Jó 26:7 para ver como foi entendido o versículo na paráfrase aramaica, que com certeza está mais próxima da interpretação original do que a leitura moderna que se faz desse texto. E para ler o Targum, vou me utilizar de um site muito interessante, o Sefaria.org, fundamental para aqueles que desejam estudar a fundo a Bíblia hebraica. E no Targum de Jó 26:7 está escrito em língua aramaica: Dimotar tsipuno al lomozokef ar-o ilaoi mayo, midleit mitda'am disamihla. Agora veja a tradução para o português: que estende o norte sobre o nada, suspende a terra sobre águas, sem coisa alguma para segurá-la. Perceba que o Targum procura desfazer qualquer ambiguidade ou entendimento equivocado da passagem, acrescentando as águas na paráfrase, e dessa forma harmoniza com o Salmo 136:6. Esclarece que al, sobre, no hebraico, é apenas a preposição que serve de complemento para o verbo tolé. Ele suspende, traduzido para o aramaico como zokef, e não significa que não há nada debaixo da terra. Nada aqui é ausência de suporte. A terra não está sobre o nada, mas está suspensa sem apoio algum sobre águas. Ora, as profundezas das águas do caos primordial, ainda que sejam infinitas em quantidade, não são firmes o suficientes para manter a terra fixa sobre elas, não servem de apoio para manter a terra estática, segura, inabalável como está. Logo, a terra está suspensa unicamente pelo poder do Criador, e isto é o motivo de grande admiração por parte do poeta, que não desconhece os elementos de sua cosmologia e nem sugere alguma cosmovisão divergente da época que possa embasar a concepção moderna de globo terrestre no espaço. O Targum nos ajuda também com a tradução que faz da palavra torro, que as versões adoram traduzir por o vazio, sugerindo algum espaço vazio ou vácuo. Torro é traduzido aqui no aramaico por lemó, que é a junção do termo ló, não, com mó, o que, alguma coisa. Assim, lemó é o correspondente exato do hebraico belimá, que aparece na segunda cláusula. Bli, sem, ma, algo, nada. Resumindo, torro é igual a blima, e não é espaço vazio nenhum. É ausência de suporte para os céus. Existe um livro apócrifo chamado O Quarto Livro de Esdras, também conhecido como O Segundo Livro de Esdras, que é o nome que vem nas edições dos apócrifos da King James Version. Esse livro também é conhecido como o Apocalipse de Esdras. As versões principais do livro são em siríaco e latim. E a passagem muito interessante que eu quero citar aqui para vocês só existe na versão latina, que eu tenho uma edição aqui disponível de 1895.
e está escrito no capítulo 16, versículos 59 a 60. Qui conclusit mare in medio aquarum et suspendit terram super aquam verbo suo, qui extendit caelum quasi cameram met super aquas fundavit eum. Que traduzido é: aquele que encerrou o mar no meio das águas e por sua palavra suspendeu a terra sobre a água, aquele que estendeu o céu como uma abóbada e o fundou sobre as águas. Bom, acredito que depois de tudo que já foi dito, esse trecho de 4º Esdras dispensa explicação. Esse texto está em perfeita harmonia com passagens bíblicas como Jó 26:7, Salmo 136, Isaías 40:22 e Amós 9:6, que juntos traçam os esboços da cosmologia hebraica antiga de maneira inconfundível. E para concluir, eu ouso apresentar a minha proposta de tradução, uma tradução interpretativa que visa, antes de tudo, buscar o entendimento do sentido original do texto, pois acredito que quando alguém se dispõe a traduzir um texto de determinada língua estrangeira, em primeiro lugar deve-se traduzir o seu sentido para depois atentar para a literalidade. E a tradução literal só é possível se esta transmitir de forma correta a mensagem original do texto, de modo que na sua transição de uma língua para outra, o sentido não seja violado. O que mantém estendido o norte dos céus sem suporte algum, mantém suspensa a terra sem nada que a segure. Esta é a ideia. Eu acrescentei o verbo manter para evidenciar a ideia contida no hebraico de que essa ação do Criador permanece até o momento presente ininterruptamente. Coloquei norte dos céus para que não seja confundido com o norte terrestre, e traduzi Tor e Blima como a ausência de suporte para os céus e a ausência de segurança para a terra, como sinônimos. Nisto está a admiração expressada no versículo. Apesar dessa ausência, os céus mantêm-se firmes e a terra segura, de acordo com a vontade de Deus. Eu também inseri uma nota explicativa, chamando a atenção para o fato de que, dentro da cosmologia hebraica, a terra está sobre as águas do caos primordial. Agora observe que esse entendimento permite uma fácil harmonização com o versículo seguinte, Jó 26:8. Ele mantém estendido o norte dos céus sem suporte algum, e mantém suspensa a terra sem nada que a segure, prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Aquilo que se esperava acontecer não acontece, e isto é admirável. A expansão dos céus como um teto acima de nossas cabeças não desaba, apesar de não haver um sustentáculo. A extensão da terra, o piso cósmico, está firme e fixa debaixo de nossos pés e não submerge, não afunda e não se move de seu lugar, apesar de não haver nada que a mantenha segura, suspensa onde está. Seguindo o mesmo raciocínio, também as nuvens pesadas, apesar de repletas de águas, não se rasgam, mas acumulam o suficiente para, no momento certo, destilar as chuvas sobre a face da terra. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha sido claro em minha explanação, apesar da complexidade do tema. E eu vou encerrando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seu comentário, sua opinião, sua crítica ou qualquer dúvida que tenha. Obrigado por assistir e até a próxima.